Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações. O texto para a nossa meditação no dia de hoje se encontra no livro de João, capítulo 6 e o versículo 35. Acompanhe aí na sua Bíblia ou apenas ouça. João, capítulo 6, versículo 35. Diz-nos a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Repetindo, João capítulo 6, versículo 35, apenas a parte A do versículo. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes da palavra do Senhor, preste bem atenção no que nós iremos falar neste momento. É Jesus que está aqui declarando que Ele é o pão da vida. É Jesus que está aqui dizendo, declarando, que aquele que dele comer, daquele que dele vier, nunca terá fome. Veja bem para vocês entenderem o contexto a qual levou Jesus a proferir tal declaração. João, ele é conhecido como o discípulo amado, aquele cujo a intimidade que possuía com Cristo era tamanha que ele se reclinava no ombro de Jesus. E por sinal muito observador, é tanto que João é o discípulo que escreve coisas que outros discípulos não escreveram. É tanto que João observa coisas que outros discípulos não observaram. Jesus saía de uma ocasião em que ele estava a multiplicar o pão e os peixes. E como é bem do conhecimento dos irmãos que estudam e leem a Bíblia, Jerusalém era governada pelos romanos, ou seja, os romanos oprimiam os israelitas. Então era do querer, era da vontade dos israelitas que surgisse um Messias que os livrasse da escravidão e da servidão romana. E quando Jesus aparece como cumprimento da palavra, como aquele que se encaixava em todas as profecias, e agora Jesus começa a operar sinais, prodígios e maravilhas, é como que se tudo se encaixasse de forma perfeita, porque Jesus não era apenas o Messias que haveria de vir para reinar, para governar, mas também aquele que tinha capacidade espiritual, divina, de fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, dos quais um deles foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Por 2 vezes ele repete, ele faz esses milagres. Acontece, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele percebeu que parte da população não estava procurando Jesus porque aguardava o Messias, não estava procurando Jesus
porque acreditavam nas profecias que nele estavam se cumprindo. Jesus percebeu que as pessoas, parte da população, parte da nação, estava à sua procura por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus entendeu que era muito cômodo, principalmente para os pobres, para os oprimidos, acompanhar Jesus, porque ele tinha capacidade e poder para multiplicar pães e com isto saciar a fome de muita gente e com isso resolver o problema de muitas pessoas. Mas aqui Jesus ele vai de forma enfática, categórica, explícita e inequívoca. Ele fala assim: olha, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome. Veja como é aqui, como é perfeita a comparação que Jesus faz. Porque sabendo Jesus que o pão é um alimento, sabendo Jesus que o pão é um alimento capaz de sustentar o corpo, ele, como pão de Deus que desce do céu, é o alimento capaz de sustentar a nossa alma. Aqui, meus amados e queridos irmãos, a gente entende que, assim como o pão é um alimento necessário para a sobrevivência física humana, Jesus Cristo é de Deus o pão que também é necessário para a nossa existência espiritual. Assim como esse corpo físico, visível, palpável, precisa de pão, precisa de alimento para estar sadio, para estar saudável, para estar de pé, assim também a nossa alma precisa do pão celestial que é Cristo Jesus para vivermos e estarmos alimentados pela palavra do Senhor. Uma pessoa que fica sem se alimentar, a sua tendência é entrar em estado de enfermidade, fraqueza, doenças, problemas podem atacar estas pessoas de tais formas, desnutrição, uma série de problemas pode ocasionar pela falta de alimento ou pela má alimentação. De igual modo, acontece na nossa vida espiritual. O pão material serve para o corpo material, para o corpo físico. Mas ao Cristo declarar-se o pão de Deus que desce do céu, ele está dizendo que ele é aquele que pode nos nutrir de forma espiritual. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então, meu querido irmão, a nossa alma, assim como o nosso corpo, tem fome de pão, a nossa alma tem fome de Deus. Assim como o nosso corpo tem fome do pão material, a nossa alma, ela tem fome do pão espiritual. E Jesus se faz presente neste momento com o objetivo de saciar a sua fome espiritual. Você, meu amigo, irmão, que me ouve ou que me assiste neste momento, você pode
estar com a sua mesa farta. Você pode estar com a sua despensa farta. Você pode estar de barriga cheia. Aparentemente, tudo está bem, tudo está normal. Mas eu pergunto a você que me ouve, ou a você que me assiste, como é que está a sua alma? A sua alma, ela tem fome. A sua alma, ela tem sede. E o que é que você está fazendo para alimentar a sua alma? Porque o único alimento capaz de suprir as necessidades espirituais é a palavra do nosso Deus. Por isso Jesus aqui está dizendo-nos: eu sou o pão da vida. Aquele que vir a mim nunca mais terá fome. Não sou eu, meu irmão, minha irmã, que estou dizendo. Eu estou apenas repetindo o que está escrito na palavra do Senhor. Jesus, ele quer saciar a sua fome neste momento. A sua alma se encontra raquítica. A sua alma se encontra desnutrida. A sua alma se encontra abatida. A sua alma precisa de um alimento que pode fazer você viver de forma espiritual. E este alimento, meu irmão, minha irmã, não é outro senão a palavra de Deus. Jesus, ele é esta palavra. Jesus, ele é este pão. Ele quer saciar a sua fome. Ele quer saciar a sua fome. Veja que o pão, você pode não ter dinheiro para comprar, talvez, uma carne. Você pode não ter dinheiro, talvez, para comprar um alimento mais robusto, mais vistoso, mas o pão é um alimento acessível. Dificilmente alguém poderá dizer que não pode comprar um pão sequer. Acontece, mas dificilmente. Porque o pão é um alimento de fácil acesso. Um pão pode ser encontrado com muita facilidade. Jesus, meus amados irmãos, como pão de Deus, ele é de fácil acesso. É muito simples comer deste pão. É muito simples alimentar-se deste pão. Por isso Jesus, ele se coloca nessa condição daquele que pode saciar a sua fome, daquele que pode mudar a sua vida, daquele que pode mudar a sua história. Jesus, ele é o pão da vida, meus irmãos. Jesus, ele é o pão que sacia a fome de toda a humanidade. Veja a situação em que parte do mundo se encontra caótica por falta de um alimento espiritual. Materialmente você se alimenta bem. Materialmente você se alimenta bem. Mas espiritualmente falando, como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua alma neste momento? A sua alma tem fome.
A sua alma tem sede. E essa fome aqui, essa sede aqui, não é apenas de pão, não é apenas de água, mas é da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós estamos entoando cânticos de louvor e adoração ao Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Como é que está a sua alma, meu irmão, minha irmã, neste momento? A sua alma está farta? A sua alma está satisfeita? Ou a sua alma está faminta, raquítica, desnutrida por falta da palavra do Senhor? Mas saiba que aqui nós estamos perante a sua presença neste momento para dizer que hoje você pode se alimentar, hoje você pode se encher, porque Jesus, Ele é o pão, Jesus, Ele é a vida, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a luz. E Ele quer você por completo, corpo, alma e espírito, alimentado, sadio, abastecido, robusto, para servir a Ele em espírito e em verdade. Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. É preciso ir até Jesus, pois só Ele tem este pão. É preciso abrir o coração, a mente, para entender que precisamos de nos alimentar deste pão espiritual que é Cristo. O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que sacia a nossa fome espiritual. O pão vivo que nos torna uns aos outros semelhantes a Ele. Que Deus, o Senhor, possa continuar a nos abençoar e que possamos continuar nos alimentando deste pão, que é um pão infinito, que é um pão que sustenta